meditação e base da nossa oração, vamos ler no livro dos Salmos, no capítulo 101 e o versículo 6. Salmos 101, versículo 6, nos diz assim a palavra do Senhor. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Amém. Com base nesta escritura, meditando nesta parte da Bíblia, pedimos ao nosso irmão José António que nos dirige em oração, pedindo a presença do Senhor para o nosso meio. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor que habita nos altos céus, em nome do Teu amado Filho, estamos aqui, Senhor, com os joelhos dobrados perante a Tua face, para Te agradecer, Senhor, as muitas vezes que Tu nos tens dado, a vida e a saúde, o pão de cada dia, a proteção e também o conhecimento da Tua Santa Palavra. Agradecemos também o Teu grande amor de enviares o Teu amado Filho para nos dar, Senhor, a salvação eterna. Senhor, aqui nesta manhã rogamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a direção do Teu Santo Espírito para o nosso meio, para que tudo seja feito para a honra e para a glória do Teu Santo Nome, e as mensagens que vão ser transmitidas venham fortalecer a nossa fé, dar ânimo a cada um de nós e possamos assim continuar firmes na Tua verdade. Abençoa também o Teu povo espalhado pela face da terra, sejas com cada um conforme as suas necessidades. Lembramos aqui, Senhor, os doentes e os pobres e os necessitados, todos aqueles que carecem do Teu auxílio. Queremos pedir estas bênçãos não conheçamos, mas em nome do Senhor Jesus, nosso querido e amado Salvador. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos dá de, em paz, em plena liberdade, nos podermos reunir como uma comunidade, uma congregação, para louvar ao Senhor, também aprender da Sua Palavra, que Ele tem preparada para nós nesta manhã. Queria também agradecer às visitas que nos visitam e salientar que sentimos muito honrados com a vossa presença e que também se sintam bem no nosso meio. Nesta manhã nós vamos dar início a uma série de conferências que se estenderá até logo à tarde, subordinadas ao tema da família. Hoje temos connosco o nosso irmão pastor José Cadacho, que habitualmente está no Porto, hoje está aqui connosco, ele vai apresentar a mensagem. Porém, antes de dar a palavra, eu queria relembrar então que a nossa programação logo à tarde retoma aqui às 17 horas, com mais duas palestras subordinadas ao tema então da família e também com alguns momentos de louvor. E amanhã, então, pelas 10 horas, iremos ter a nossa reunião geral de membros, a chamada Santa Convocação, aqui na Igreja do Montijo, não lá como inicialmente estava previsto para ser nas instalações em Azeitão, mas como as instalações ainda não estão apropriadas para receber todos os nossos irmãos, então resolvemos, uma vez que aqui temos os meios técnicos e também a cozinha pronta, resolvemos fazer a reunião mesmo aqui, das 10 até à 1 da tarde, e em seguida então do almoço fraternal, que irá ser servido logo que acabe então a nossa reunião. Quero agora também chamar aqui a jovem Gabriela. Vamos ter aqui um momento de louvor ao Senhor. E Gabriela vai entoar para a honra e glória do Senhor também um hino. Eu chamava então aqui a Gabriela para apresentar o seu hino.
vida Ele aceita. Nada mais se esconder. Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se o teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. É Jesus que fala assim. Lá na cruz eu te esperar. Volta agora para mim. Todo o tempo eu te amar. Amém. Agradecemos ao Gabriel por este momento de louvor, que ela sinta sempre vontade de servir ao Senhor através do cântico, da adoração. Que possa também, nós temos sempre a disposição também de ouvir. Agora, seguidamente e sem mais demoras, vamos dar a palavra ao pastor Cadacho, que nos vai apresentar uma mensagem cujo título é "Que queres que eu faça?". Tem então a palavra ao irmão Cadacho, mas antes peço aos irmãos então que se faça silêncio na sala para que a palavra do Senhor possa ser mais eficaz. Amém. Bom dia, queridos irmãos. É uma alegria estar aqui. É uma alegria voltar a rever os irmãos. E esta manhã, trocando ainda uma mensagem com Gaia, eles pediram para transmitir as saudações de Gaia para os irmãos. Então as saudações estão entregues. E espero também poder levar as saudações daqui para Gaia. Muito obrigado. Irmãos, esta manhã, e para a honra e glória de Deus, nós iremos tratar sobre um tema cujo título foi já apresentado e que é: Que queres que eu faça? Meus irmãos, quem disse estas palavras? Quem disse estas palavras? Não. Resposta errada. Quem disse estas palavras? Não. Saulo. Saulo foi quem disse estas palavras. Meus irmãos, e porquê é que Saulo disse estas palavras? Em que situação ele disse estas palavras? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e nós encontramos que foi uma situação bem delicada. Qual era o comportamento, a atitude de Saulo? O que é que Saulo levava no seu coração e para onde é que ele ia? Ele ia para Damasco. E qual era a sua intenção? Ele ia com boas intenções, ia para encontrar-se com os cristãos e dizer aos cristãos que tudo estava em paz, que havia harmonia, que ele os amava. Era isso? Não. E, meus irmãos, no contexto disto, vimos que Saulo precisava de algo na sua vida. Ele teve um encontro com Jesus e ele tomou uma decisão. E, meus irmãos, estas palavras, elas refletem uma necessidade. O que é que Paulo tinha como necessidade? Porque Saulo tinha tido uma experiência. Recordam? Ele tinha tido a experiência de consentir na morte de um cristão. Chamava-se Estevão. E o que é que ele tinha ordenado? O que é que ele tinha visto? Ele tinha dito: de acordo, podem apedrejar esse homem, podem lapidá-lo.
Mas aquilo ficou na sua mente algo de Estevão. O que é que Estevão disse no momento antes de falecer, antes de adormecer? Senhor, não lhes imputes este pecado. E sabem, meus queridos e amados irmãos, isto nasceu com Saulo. Saulo pensou, como é possível este homem está aqui a ser apedrejado e este homem não está com raiva? Estava com raiva Estevão? Estava irado? No que é que Estevão se assemelhou? Com quem ele se identificou? Com Cristo. Cristo na cruz disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E exatamente Estevão, ele disse essas mesmas palavras com outras palavras, a mesma intenção foi de que, Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão a fazer, não lhes imputes este pecado. E agora quando Saulo, ele ia ainda cheio daquela raiva, e o Patriarca Atos dos Apóstolos diz que os sacerdotes voltaram novamente a influenciar a Saulo que a doutrina, a nova seita, não tinha razão de existir. E como tal, ele tinha um propósito. Qual era? Eliminar por completo aquela odiada seita. E com aquele grande fulgor que ele teve, ele fez uma pergunta honesta. Meus queridos irmãos, é bom que nós possamos refletir hoje, dia 15 de junho de 2013. A pergunta é: qual é o tema? Senhor, que queres que eu faça? Meus queridos irmãos, nós temos feito esta pergunta a Deus alguma vez. Sabem que quando Saulo fez esta pergunta, ele era honesto. Ele estava ciente de que ele não sabia o que fazia. Ele disse, Senhor, que queres que eu faça? Jesus tinha dito, sabes, Saulo, é difícil para ti, é muito duro. Tu andas lutando contra as dificuldades, contra as evidências. E tu estás te afastando cada vez mais. E Saulo fez a honesta pergunta que nós devemos fazer hoje. Senhor, que queres que eu faça? O que é que nós devemos fazer? Será que Saulo sabia o que fazia? De acordo com esta pergunta, será que Saulo sabia o que fazia? Sabia o que fazia ele? Não, ele de facto não sabia o que fazia. Saulo fazia, mas não sabia o que fazia. Ele tomava aquela atitude, mas não sabia que de facto ele estava a lutar contra quem? Porque, irmãos, ele tentava calar o cristianismo, tentava calar a verdade. Mas será que a verdade se pode calar? Meus queridos irmãos, eu tenho aqui algumas citações do Espírito de Profecia que eu gostava de poder chamar a atenção, de poder alertar. O que é que nós devemos ser fiéis na nossa vida? Este tema pode ser também o prazer da obediência. E às vezes nós pensamos, porque vivemos num mundo onde a obediência é praticamente uma palavra proscrita, praticamente a obediência hoje é uma palavra quase desapareceu. O pecado praticamente é uma palavra que hoje quase não existe no dicionário. Nós perguntamos na rua, já perguntei a alguém na rua, sabe o que é pecado? E sabe qual foi a resposta? Não sei. E meus irmãos, o que é pecado? Pecado é transgressão. Isto é o que é pecado. E é pecado transgredir o quê? Quer seja a lei do país, e quando se transgride a lei do país, nós não estamos um pouco preocupados. Porquê? Somos multados. Temos medo de sermos multados ou temos parado na prisão. Mas, meus irmãos, e com respeito à lei de Deus, será que nós estamos tão preocupados? Houve um homem, deveria a ser um homem muito importante, ele deveria ser um grande almirante holandês. O seu nome era Ritter. E este homem, como jovem, ele começou por baixo. Ele foi ajudante de caixeiro, ele foi empregado do mais humilde, até que visto que ele tinha as suas características, como disse o irmão já esta manhã, ele foi também crescendo. O seu patrão viu que ele tinha qualidades e o mandou para a África vender tecido. E um dia, quando ele estava a vender os tecidos, chegou um tirano, um príncipe, o príncipe rei,
Não era rei, era príncipe, mas chamado rei. E ao ver os tecidos disse: qual é o preço desse? E ele disse: o preço é tanto. E ele disse: maldito cristão, vendes tão caro, só te ofereço metade. E este futuro almirante disse: eu sou honesto, eu não negocio, apenas vendo cumprindo as ordens que me deram. E aquele tirano disse: ou vendes por menos, ou... E ficou no ou. Amanhã passarei por aqui para saber a tua resposta. E aquele jovem disse: eu prefiro oferecer-lhe o tecido, mas não baixarei aquilo que o meu patrão mandou de vender neste preço. E meus irmãos, toda a gente pensava que no dia a seguir aquele homem iria mandar matar este cristão. Mas o que é facto é que no dia seguinte o mesmo tirano apareceu, e apareceu com um guarda. E esse guarda tinha a chamada cimitarra. Não sei se alguém conhece o que é uma cimitarra. É uma espada assim arqueada e que é tão afiada como uma lâmina de barbear. E todos pensaram que possivelmente ele vinha ali com más intenções de matar aquele cristão. E os outros tinham dito: se tu não entregas isso pelo preço que ele dá, que ele quer, eles vão ter razão para continuarem a matar os cristãos. Cede-lhe e nós viveremos. E aquele jovem caixeiro, ele tomou uma decisão de ser fiel àquilo que o seu patrão tinha dito. E quando aquele tirano chegou e perguntou-lhe: então, maldito cristão, essas foram as suas palavras, qual é o preço então que tu vais vender isso? Pensaste bem sobre o preço que vais vender? Ele disse: eu pensei sim, mas vou ser honesto àquilo que é o meu dever. Meus irmãos, toda a gente ficou surpreso quando aquele tirano disse: eu gostava de ter no meu império, no meu reino, homens como tu. Porque perante a dificuldade de poderes morrer, tu fostes fiel ao teu dever. Meus irmãos, no livro de Salmos, o David escreveu no seu bonito Salmo 40. Todos são bonitos, não é? O Salmo 40, no verso 8, diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Meus irmãos, na nossa vida existem problemas. Existe uma luta que cada um de nós tem de travar. O livro Sermão da Montanha, na página 121, diz assim: a obediência é a prova do discipulado. É a observância dos mandamentos que prova a sinceridade das nossas profissões de amor. Quando a doutrina que aceitamos mata no coração o pecado, purifica a alma da contaminação, dará frutos para a santidade, podemos saber então que é a verdade que ela é a verdade de Deus. Se nós tivermos de facto essa característica de sermos fiéis até ao fim, o que é que nos será concedido? Ser fiel até ao fim, e diz Jesus: eu dar-te-ei a coroa da vida. No quarto volume dos Testemunhos para a Igreja, na página 432, diz-nos: a religião não é para ser usada meramente como uma capa na casa de Deus. Antes, os princípios religiosos devem caracterizar toda a nossa vida. Os que bebem da fonte da vida não manifestarão, à semelhança dos mundanos, ansioso desejo de variações e de prazer. Em sua conduta e caráter ver-se-ão o sossego, a paz e a felicidade que encontrarem em Jesus, mediante depositar-lhe aos pés, dia a dia, suas perplexidades e preocupações. Mostrarão que há contentamento e mesmo alegria no caminho da obediência e do dever. Meus irmãos, a pergunta que fica é: nós temos prazer em sermos cristãos? Eu repito a pergunta. Temos prazer em sermos cristãos? Sim. Eu creio que alguns irmãos devem ter esta meditação matinal.
Creio que devem ter lido já o dia 1 de maio. Eu achei tão bonito esta leitura do dia 1 de maio. Perdão, dia 2 de maio. O dia 1 de maio também é bonito, mas o dia 2 de maio considerei tão bonito. Se os irmãos quiserem ler, já sabem que é o dia 2 de maio. Os cristãos às vezes pensam que têm uma vida difícil e que é uma condescendência da sua parte pegar-se a uma verdade impopular e professar ser seguidores de Cristo. O que é que às vezes nós pensamos? É difícil ser cristão. Será que é difícil ser cristão? Será que nós temos lutas, temos provas? Sim. E Jesus o que é que disse? Vocês terão, vós tereis essas lutas. Mas irmãos, será que as pessoas do mundo lá fora não têm também lutas, não têm também provas, também não têm problemas? Claro que sim. O apóstolo Pedro, ele diz na sua epístola, na sua segunda epístola, primeira epístola, o último versículo da primeira epístola, o verso 9. 1 de Pedro 5 e verso 9. A Satanás, ao leão, que busca a quem possa tragar, resisti firmes na fé, sabendo que as vossas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Irmãos, o que é que são as provas? O que é que são as aflições na nossa vida? Obreiros de Deus, muito bem. Servem para purificar, ajudar a preparar, a aperfeiçoar o nosso caráter. Que o caminho parece duro e tenha muitos sacrifícios a serem feitos, quando na realidade não fazem sacrifício algum. Se na verdade são adotados na família de Deus, que sacrifício fizeram? Talvez o facto de seguirem Cristo haja rompido alguma amizade com parentes amantes do mundo. Mas considerem a troca. E notemos bem, consideremos a troca. Seus nomes, nossos nomes, meu nome, são escritos no livro da vida do Cordeiro, e levados sim grandemente exaltados para serem participantes da salvação, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo, numa herança incorruptível. Se o elo que os liga aos parentes não cristãos se enfraquecer por causa do nome de Cristo, um elo mais forte será formado. Um elo que liga o ser humano finito ao Deus infinito. Consideraremos um sacrifício de nossa parte trocar o erro pela verdade, as trevas pela luz, a fraqueza pela força, o pecado pela justiça, o nome e uma herança perecíveis na terra, por honras perduráveis e um tesouro imortal? Irmãos, qual é o prazer de sermos cristãos? Irmãos, voltemos novamente agora não a Saulo, mas voltemos agora a prosseguir o caminho de Saulo, que se transformou em Paulo. Qual foi o trajeto da sua vida? Ele ia para Damasco como perseguidor. E entrou em Damasco e saiu de Damasco agora como perseguido. Irmãos, antes ele odiava uma seita. E agora fazia parte dessa seita. Irmãos, vejamos bem como foi a mentalidade, a força que ele recebeu de Jesus quando ele fez a pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? No segundo volume dos Testemunhos Seletos, nos insta a nós sermos fiéis aos nossos princípios. Porque, irmãos, Deus estabeleceu o seu povo e o estabeleceu com determinados parâmetros. Porque, irmãos, existem apenas dois caminhos. Em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, quais são os caminhos que nós encontramos ali? Dois caminhos, e os dois são opostos, são distintos. Um é largo e o outro é rigorosamente estreito. Os irmãos, é rigorosamente estreito, mas é extremamente seguro, é firme. Diz então aqui assim, segundo volume dos Testemunhos Seletos, página 372. Nenhuma mudança deverá efetuar-se nos traços gerais de nossa obra. Ela deve permanecer clara e distinta como foi criada pela profecia. Não nos compete entrar em aliança com o mundo, supondo com isto poder levar a melhor. Se alguém cruzar o caminho a fim de embaraçar o passo à obra nas linhas que Deus traçou, incorrerá
no desagrado divino. Nenhum traço da verdade que tornou o povo adventista o sétimo dia o que ele é, deverá ser apagado. Temos antigos marcos da verdade, da experiência do dever, e cumpre-nos defender firmemente os nossos princípios em face do mundo. O que nós temos são, sabem o que são balizas? Bom, não falo balizas de futebol. Outras balizas. O que são balizas? O que significa a palavra baliza? Um limite. E meus queridos irmãos, nós temos limites. Há aquilo que nós chamamos o quê? De princípios. Diz o Salmo 143 e verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra. Os irmãos encontraram? Guia-me o teu espírito por terra plana. Meus irmãos, nós devemos seguir estritamente aquilo que Deus determinou para nós. Porque se existem dois caminhos, Jesus disse, muitos são aqueles que vão pelo caminho largo. E hoje, meus queridos irmãos, por onde está indo o mundo? Eu pergunto, o mundo hoje está indo pelo caminho largo. Mas qual é a única segurança? Jesus disse, porém, apertado é o caminho e a porta que conduz aonde? À vida eterna. Nós às vezes podemos pensar, bom, como disseram os discípulos, Senhor, o que é que nós ganhamos por ter-te seguido? Lembram-se que Pedro fez a pergunta, Senhor, e nós o que é que ganhamos por ter-te seguido? Como é que nós acabamos de ler aqui? O que é que nós ganharemos por seguirmos de facto, de verdade, a Jesus e os seus ensinos, os seus princípios para nós? Jesus disse lá em João capítulo 15, estais no mundo, mas não sois do mundo. Porque se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, por isso eu vos tirei do mundo. Meus irmãos, nós vivemos num mundo onde Jesus disse, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Irmãos, cada vez o mundo vai criando mais coisas. Eu há pouco tempo tive a oportunidade de estar numa escola onde estavam a fazer o fim da escolaridade, para as férias. E eu vi de facto aquilo que é a influência do mundo nas próprias crianças. E isso, hoje em dia, nós vemos em todos os aspectos. Aquilo que há nos lares, nas famílias. E, meus irmãos, o que é que nós temos que fazer? Estamos no mundo, mas não devemos pertencer ao mundo. Porque, irmãos, os princípios do mundo não têm a ver com os princípios divinos. São distintos. Diz assim o primeiro volume dos Testemunhos Seletos, diz que ou somos co-obreiros de Cristo, ou somos co-obreiros do inimigo. Ou ajuntamos com Cristo, Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Ou juntamos com Cristo, ou espalhamos. Ou somos cristãos decididos de todo o coração, ou não somos nada. Meus irmãos, há um provérbio popular que diz que dos fracos não reza a história. E Jesus, referindo-se a João Batista, disse, desde agora o reino dos céus se faz forte, e apenas os valorosos é que tomam posse dele. O que é que nós somos instados, chamados a fazer e a ser? Irmãos, temos que ser como? Decididos. Temos que ter o valor de seguir firmemente aquilo que o Senhor designou para nós. A vida cristã, diz o 5º volume dos Testemunhos para a Igreja, a página 222, diz que a vida é uma guerra. E o apóstolo Paulo também fala dessa guerra. E aos Hebreus capítulo 12, verso 4,
ele diz que nós estamos numa guerra, mas ainda não chegamos até aonde? Ainda não chegamos até ao sangue. Ou seja, a nossa vida, a nossa luta. E hoje eu concluo que ser cristão é fácil. Irmãos, nos primeiros tempos do cristianismo, os cristãos pagavam o valor de serem cristãos com o quê? Com a própria vida. Irmãos, eu creio que já muitos de nós aqui devemos ter visto o filme sobre os cristãos, Covardes, por exemplo. O que é que nós vimos ali? Os cristãos a pagarem cara a ousadia de serem cristãos. Irmãos, era preciso valor. Simplesmente por serem cristãos, eram mortos, quer na fogueira, quer pela espada, quer crucificados. Conhece algum outro método ainda pior? Jogados às feras. E meus irmãos, hoje nós podemos estar aqui com a porta aberta e não passa nada. Podemos ir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço e quem nos vai levar presos por termos uma Bíblia debaixo do braço? Quem? Há pouco tempo se falou na escola sabatina acerca do cantar. Nós podemos cantar na nossa casa, não? Podemos ou não podemos cantar na nossa casa? Conhecem alguém que agora, recentemente, tenha sido preso por ter cantado na sua casa? Eu ouvi a história de alguém no Brasil que uma empregada do comércio disse a tecnicamente com 3 letras, gay, que Deus o abençoe. E sabem, meus irmãos, parece que essa jovem que teve essa ousadia, ela está com problemas, está com problemas com autoridades, porque ela disse a alguém que não crê em Deus, que Deus o abençoe. E, meus irmãos, hoje vivemos uma vida num mundo onde ser cristão é fácil. Mas será que nós estamos a ser cristãos 100% ou estamos permitindo uma derivação, um afastamento? Diz aqui este livro, 5º volume dos Testemunhos para a Igreja. Precisa haver um revivamento do rigoroso testemunho. O caminho para o céu não é mais plano agora do que nos diz do nosso Salvador. Será que é mais plano hoje? No passado, os homens cristãos e as mulheres cristãs e os jovens cristãos eram atormentados com o quê? Com as feras. E hoje será que nós não somos atormentados? Irmãos, hoje somos bombardeados com o quê? Com o mundanismo. Vamos nas ruas e tudo entra pelos nossos olhos. A televisão influencia a nossa vista, os jornais, a própria internet. E nós vivemos debaixo de uma determinada influência. Por isso é que Jesus disse, estais no mundo, mas não sois do mundo. Será que o mundo os está a influenciar? O apóstolo Tiago disse, o apóstolo João disse, não ameis o mundo, 1 João capítulo 2, verso 15, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus irmãos, estamos aqui. Vivemos em tempos cruciais para mostrarmos se a nossa fé é forte ou se a nossa fé é fraca. Todos os pecados devem ser afastados. Toda a acarinhada condescendência que prejudica a nossa vida religiosa precisa ser eliminada. E agora uma opção dura. Não fui eu quem a escreveu. O olho direito precisa ser sacrificado ou a mão direita, se for a causa de ofensa a Deus. Jesus disse, é melhor que tu arranques o teu olho ou cortes a tua mão. Será que Jesus estava a dizer para agora, quando fizemos alguma coisa errada, cortarmos a mão? Não teríamos mãos suficientes, não teríamos olhos suficientes, não teríamos boca suficiente. Então o que é que Ele quer de nós? O que é que Ele pretende de nós? Irmãos, que aquilo que está a servir de obstáculo seja cortado. Porque, irmãos, meus queridos irmãos, Deus deseja hoje que nós sejamos fiéis. Porque vivemos num mundo onde as pessoas não são mais fiéis. Hoje existem muitas religiões, muita prática religiosa,
E as pessoas se tornaram religiosas simplesmente porque passou a ser moda. Eu já conversei com alguém que perguntou, e também tem uma religião. Sabem que a religião hoje é como um estatuto. Você tem uma religião, eu também tenho uma religião. O que importa é ter uma. Mas quantas religiões existem? Quantas? Apenas duas. Está lá em Malaquias 3 e verso 18. O que é que nos diz? Então vereis outra vez. O que é que quer dizer a palavra outra? Outra vez. Irmão Rodrigues. Quer dizer que vocês já viram isso, já foi visto antes. Então verão outra vez. O quê? A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Meus queridos irmãos, Deus apenas se agrada de ser servido como? 90%. Sabem que Satanás não se importa nada de partilhar. Ele não se importa nada de apenas ter 10% ou 5%. Importa-se ele? Não. O Espírito da Cia diz uma mensagem muito séria. Ele diz, há muitos que estarão quase salvos, mas isso será eternamente perdidos. Meus irmãos, a pergunta de Saulo ainda continua agora para nós hoje. Senhor, o que queres que eu faça? Meus irmãos, nós temos que ser sinceros, como foi Saulo também a essa pergunta. O Senhor lhe disse, vai e entra aonde? Entra na cidade e lá te será dito o que has de fazer. E meus irmãos, aquele homem, ele foi fiel à sua determinação. Ele escreveu assim a Tiago. Encontramos isso na Epístola de Tiago, na segunda Epístola de Tiago. E ele diz lá no capítulo 4, e versos 7 e 8, ele diz assim, combati o bom combate. Eu pergunto, há aqui alguém que não esteja também a travar um combate? Um pastor já idoso, que já faleceu, ele disse, tudo vai mal na vida de um cristão quando tudo vai mal na vida do cristão quando tudo lhe vai bem. O apóstolo, o que é que ele disse? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei-a. E o que é que ele tinha como certeza, meus queridos irmãos? O verso seguinte, o que é que ele tinha como certeza? Desde agora a coroa da vida me está reservada. E nota que ele estendeu esse benefício para quem mais? E não somente para mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Meus queridos irmãos, Oxalá. Sabem o que é dizer a palavra Oxalá? É uma palavra árabe. É uma palavra árabe. Quer dizer, Deus permita. Deus esteja de acordo. Oxalá que todos nós sejamos fiéis. Em Apocalipse capítulo 2 e verso 10, a última parte diz: ser fiel. Mas que característica da fidelidade? Ser fiel. Mas durante quanto tempo? Ser fiel até onde? Ele disse, ser fiel até ao fim. E qual será a recompensa? Dar-te-ei a coroa da glória. Meus irmãos, oxalá a nossa pergunta ao Senhor seja: Senhor, o que queres que eu faça? E ao recebermos a orientação dele, nós de facto sejamos fiéis até ao fim. Esse é o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos ao Senhor para a apresentação desta mensagem, também ao irmão Cadastro por dispor a apresentá-lo, que ela possa ter ficado gravado no nosso coração. Amém. Seguidamente, vamos ter aqui também um nosso momento de gratidão, conforme foi dito aqui há pouco. Deus ama o que dá com alegria. E o provérbio de Salomão diz: aquele que regar também será regado. Então, e aqui o irmão Carlos, para vir aqui à frente para fazer a recolha da oferta, que se destina também aqui às despesas de funcionamento aqui da igreja, enquanto aqui a irmã Ellen canta o hino da gratidão. O irmão Carlos pode se aproximar para então fazermos a recolha desta oferta.
lembramos, mais uma vez, é voluntária e se alguém não vier preparado para dar a sua oferta, não se acanhe, porque esta oferta é 100% voluntária. A todos os que colaboraram, que o Senhor possa retribuir em duplicado daquilo que houveram ao Senhor. Amém. Vamos agora encerrar a nossa reunião, entoando para a honra e glória do Senhor o hino 393, 393. Preparado a festa no lar.
colocar de joelhos para ser dirigida a oração final pelo irmão Canastra. Nosso Deus, nosso bondoso Pai Celestial, que o Teu nome, Senhor, seja louvado de eternidade em eternidade. Graças te damos, Senhor, porque, embora indignos, pecadores, fracos, no entanto, ó Senhor, Tu permites que possamos estar aqui neste lugar designado para a adoração do Teu nome. E também, Senhor, porque podemos assim escutar, ler, meditar, cantar e que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do Teu Santo Nome. Te rogamos ao Senhor com cada um de nós aqui, com as nossas lutas, com a guerra que está dentro do nosso coração, com as nossas vacilações, com o nosso apego ainda às coisas deste mundo. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos a força para nos libertarmos e para que, na verdade, ao Senhor, possamos ser vencedores através de Jesus. Amém. Unicamente, Senhor, apegado à Sua mão, nós podemos vencer, porque Ele nos disse, sem Ele, nada poderemos fazer. Por isso, ó Senhor, torna-nos vencedores, torna-nos, Senhor, homens e mulheres, jovens e idosos, vencedores contra as nossas tendências, contra o nosso pecado, contra as nossas fraquezas, mas que, da verdade, ó Senhor, apegados da mão forte e poderosa de Cristo, nós poderemos vencer e Cristo estar à cabeça, na direção da nossa vitória. Amém. Também te rogamos ao Senhor com cada coração aqui, com cada luta, com cada desejo, com cada frustração. Por isso, ó Senhor, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em cada coração aqui, para que, na verdade, possamos ser dirigidos por Ti e possamos ser influenciados pela Tua verdade. Tu nos dês um coração reto, um coração puro, e que não desvies, Senhor, de nós o Teu Santo Espírito, a admoestarmos, a exortarmos e a tornar-nos homens e mulheres decididos do coração para enfrentarmos as provas e as lutas que estão no amanhã. Despede-nos, Senhor, agora com a Tua paz e com a Tua bênção. Abençoa-se também, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui. Abençoa a Tua causa neste país para que ela possa progredir de uma grande maneira. E todos aqueles que com o coração honesto e sincero estão desejando ao Senhor encontrar a Tua verdade, que o possam fazer enquanto a porta da graça, por Tua misericórdia, ainda se encontra aberta. Despede-nos, Senhor, agora com a Tua bênção. Fortalece-nos na Tua verdade e torna-nos homens e mulheres dignos de sermos chamados Teus filhos. Estas bênçãos nós suplicamos não porque as mereçamos, mas unicamente porque confiamos em Jesus, o Teu Filho, e nosso bondoso e único Salvador, a quem também seja dada a honra e a glória e a majestade para todo o sempre. Amém. Amém. Bem, queridos irmãos, chegamos ao final da nossa programação. Uma oração silenciosa tanto despedidos. Até logo às 17 horas. Que a paz e a graça do nosso Deus seja com cada um de nós. Amém. Conforme foi diferenciado pelo nosso irmão Jeto, nós hoje vamos fazer a saída por aqui. Os irmãos devem compreender que lá fora isso é vida largada e que está ocupado, então hoje saímos por aqui e confraternizamos um pouco aqui para acabar.